Podcast Toca Caparaó, um projeto patrocinado pela Secult e pela Funcultura. Edital número 33/2019. Olá, eu sou o Geandro Gomes e este é mais um episódio do podcast Toca Caparaó. Eu tô aqui com a Laura. Oi pessoal, aqui é a Laura Gomes. A gente tá com mais um episódio do nosso podcast. A gente espera que vocês gostem e escutem. E com o Carmine Marino. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Carmine, conhecido como Cefei. A gente está com um novo episódio aí do Toca Caparaó, hoje com a presença do Mário. Fiquem ligados aí e curtam bastante. E hoje nós vamos fazer uma entrevista bem diferente. O entrevistado de hoje não é músico, mas é o proprietário de uma das casas de shows mais antigas da região. E ele veio trazer o ponto de vista do empresário que contrata os músicos do Caparaó. Eu tô falando do Mário Spadetti. Mário, fala aí um pouquinho da história do Carretão Show. Aí, beleza, gente? Boa tarde. Aqui é o Mário Spadetti, pode chamar Mário do Carretão. A gente estava sempre lá nos eventos, lá desde o início da construção do Carretão. A gente está muito satisfeito de estar aqui fazendo essa entrevista, fazendo esse relato, contando um pouquinho da história do Carretão, um pouquinho da história dos apertos que nós passamos até agora, também incluir até essa Covid, essa doença que veio afetar nosso estado, nosso país e o mundo inteiro, né? A gente está aqui para nós estar fazendo um breve relato aqui da nossa vivência aí entre músicos, entre shows, eventos. Quantos anos tem o Carretão mesmo? O Carretão nós fizemos 22 anos em abril deste ano. É uma das mais antigas da região, né? Da casa de show, sim? Mais antiga, o Carretão espelhado na antiga casa de show de Cachoeira da Pimirim chamado Craciá. Um pequeno relato do Carretão. Ele nasceu, na verdade, numa conversa. Estava indo muita gente curtir festa nos municípios vizinhos. Aí tinha um amigo nosso que foi numa festa em Castelo. Aí, na vinda embora, ele, acho que dormiu um pouco no volante, acabou caindo com o carro no buraco. Aí nessa conversa, no outro dia, que os colegas saíam para a festa, sai de madrugada, vai embora. Aí por que não fazer alguma coisa para o povo se divertir, município? Aí nós, conversa vai, conversa vem, e podia fazer uma casa de shows em Município. Aí conversamos com o Léo. O Léozinho tinha uma área muito boa, né, que está instalada até hoje. Conversamos com o Léo, Ricardo, apoio moral. O Zé Manel na época entrou também com a ajuda dele, com a experiência. Eu entrei com a fase de construção dessa casa de show. Aí, primeiro passo, eu peguei um tio meu, chamado tio Rui, e fomos conhecer as casas de show. Fomos nesse bailão Craciá, que já existia há muitos anos. Fomos numa outra casa de show em Cachoeiro, que eu esqueci o nome. E fomos também no Atalanta, que já tinha um espaço já de show. Atalanta é Cachoeiro. Atalanta é Castelo. Isso. Atalanta é Castelo. Aí fomos, visitamos. Aí eu gostei um pouco da casa de show do Craciá. Eu falei, eu quero fazer mais ou menos o estilo nosso, uma coisa rústica. Aí, chegando lá, eu não gostei da pista de dança da Craciá, que tinha uma madeira no meio, atrapalhava o cara dançar. Eu falei, não, eu quero fazer uma pista de dança mais funda, porém toda liberada para o pessoal poder dançar. Eu quero voltar mais para o pessoal para dançar. Aí o tio Rui, ele desenhou isso através fez uma maquete de madeira, interessante. Até um dia eu procurei o tio Rui, onde é que está essa maquete para guardar? De agora acabou jogando fora. Mas ele fez o Carretão numa maquete, hoje se faz em 3D, se faz os engenheiros, o tio Rui fez na própria madeira e fez a maquete. E voltando um pouquinho atrás, o nome Carretão Show, quem deu e batizou esse nome foi o senhor Henrique Debs. Inclusive me emprestou até um carretão, ficou muito tempo lá na frente. O Henrique também estava nessa conversa, dessa criação desse local de evento para o povo nosso ficar, não sair, voltar às madrugadas. Então não posso esquecer também de Henrique Debs, que o batismo de Carretão Show foi Henrique Debs.
Aí o carretão foi, começamos a idealizar, o Léo arrumou o local, naquela época não precisava de licença ambiental para aterrar, nós conseguimos uma terra que desceu uma barreira ali perto de Anutiba, aí eu consegui alugar uns caminhões que não sabia nem a gente colocar aquele monte de terra que desceu uma barreira muito grande na época, aí os caminhões veio e foi jogando, nós fomos fazendo a terra naquela área ali que era era um brejo, que a gente chama, né? Aí aterramos e começamos. Engraçado que o meu amigo Sortelino Amâncio e o falecido Silvinho Cunha, ele estava fazendo um tratamento de São Paulo para parar de beber. Aí, eles voltando, eu falei assim, agora eu faço o tratamento desses amigos meus. Além de estar fazendo o tratamento, colocamos eles num sol de janeiro para furar os buracos, para fazer as colunas de madeira do carretão. Então a base de colocar aquelas madeiras foi o Sortelino Amâncio, que está vivo hoje com nós ainda, e o falecido Silvinho Cunha. Aí o engraçado é que tinha só um pé de sapeixe no local que ficou, aí eu chegava lá por volta de meio-dia, uma hora, e estava debaixo do pé de sapeixe, um calor danado, mas conseguimos. Aí o tio Rui auxiliando eles fazendo esses buracos para colocar os tocos, e daí para frente o tio Rui acabou uma obra que ele estava fazendo e fomos chamando mais gente. A construção foi adquirido o material, as madeiras, todo com Joel Cugo, seu eucaliptos, e a parte mais de alvenaria foi com a Constrular. Nisso começamos em janeiro, fevereiro, março. Aí o Zé Felipe também nos ajudou muito, mas ele tinha os afazeres dele, que ele é funcionário da prefeitura, mas nos ajudou muito no colocar da madeira. Nossa, com as madeiras brutas, tudo nova, madeira lisa, choveu na época, aí foi complicado, mas na verdade, lembrando de alguns nomes, nós teve vários nomes que teve a força nossa que ajudou para construir, vários pedreiros que trabalhou ali com a gente. A origem então foi uma de origem comunitária praticamente. Origem comunitária, de preocupação do povo sair do local. Aí fomos tocando, só para findar a inauguração. Meu falecido pai ajudou também, vinha fazer, mas por incrível que pareça, findando o mês de abril, que chegou o mês de abril, eu falei assim, agora nós temos que já marcar uma data para inaugurar, porque senão essa obra vai comer o ano todo. 99. Chegou, aí marcamos a data, 28 de abril, inauguração, uma sexta-feira, vamos inaugurar, aí precisou mais pedreiro, mais servente, fomos tocando barco, chegou a dia que nós tínhamos 20 pessoas lá dentro trabalhando e tocando barco fazendo. Eu sei dizer que no dia 25 de abril o cartão estava prontinho para inaugurar. Inauguramos uma banda chamada, eu esqueci o nome agora, de Vitória, a banda. Veio a banda e tocou na sexta, tocou no sábado, foi um sucesso, fizemos convite para todo mundo que ajudou. E o cartão foi nascendo desse jeito. E está hoje até 22 anos. Teve os momentos difíceis, depois o Zé Manel foi fazer cursar advocacia, precisou sair. O Ricardo, também empresário, tinha os seus afazeres. Léo, com apoio do terreno, sempre nos ajudou, não cobrando aluguel, muito tempo ele deixou, e a gente tocando lá, e acabou eu ficando sozinho, tocando o investimento, e graças a Deus estão parados por causa da pandemia, mas o carretão, se Deus quiser, em breve vai voltar. Mas o que eu te perguntar é o seguinte, o nome carretão, né, leva a gente a uma coisa mais de raiz, sertaneja, né, daqueles carretões antigos de transporte de cana, né, na roça, que dava aquele barulho, que cantava, então até que foi sugestivo o nome, foi um nome interessante. E basicamente, assim, por ser essa sugestão, ele leva a gente a entender que seria só música sertaneja, só música para dançar. Mas parece não, eu sou testemunha disso, quem já fez alguns eventos lá, inclusive os cachaceiros que a gente fazia, que tem rock, todos os tipos de banda. Então, realmente era só para falar essa observação que eu tive, que o som, que a casa leva a gente ao rural, ao sertanejo, mas que vocês também fazem outros tipos de evento com vários tipos de música, né? Sem, como é que fala? Sem preconceito nenhum. Eu acho que não é só música, né, Mário? Eu acho que ali vai desde bailes voltados para a sociedade, né? Bailes
festa da personalidade municipairense. Então, assim, ali é usado para várias coisas, igual já falou, casamento, mas, assim, a nível de eventos sociais, vai desde de um baile, vamos dizer, de gala, até o baile mais popular de forró. Então, assim, nesse sentido ali, a participação que você tem, assim, eu sei que você aluga, né? Mas você sempre está registrando, você tem um portfólio do carretão com fotos desses eventos, você guarda, faz um histórico do carretão, de todos esses eventos que já teve ali? Eu vou te falar, Jean, porque eu sou muito relaxado com isso. A partir do momento que a minha filha começou a me ajudar nessa parte, ela gosta mais. Eu sou muito relaxada de fazer esse acervo. Inclusive, de vez em quando aí eu jogo na rede social umas fotos do carretão e eu podia ter muito mais coisa. Mas eu sou muito... Não, mas isso o público tem, é o que mais tem, a gente tirando foto lá. Inclusive, se alguém quiser mandar fotos que tem, a gente sempre está colocando, fazendo um acervo, mas eu sou muito relaxado. Eu poderia estar até com mais acervo, mas é interessante a pergunta do Cefei. Eu já gostei do rock and roll, já participei do Rock in Rio, então eu sou fã de Scorpion, essas coisas, mas eu sou sertanejo, sou da roça também, criado na roça. E gosto de uma sanfona, num batido de um tamborim de carnaval, eu sou misturada. Então eu acho que isso faz, quando o proprietário gosta dessas coisas, faz do funk. Eu gosto, acho bonito a batida do funk. Não sou fã de estar dançando, mas eu sou fã. Então eu acho que isso, quando o cara é proprietário de uma casa que pode diversificar isso tudo, quem ganha é o público geral, porque tem muitos que gostam. Eu vejo ali, muitas pessoas gostam do funk e estão lá no dia do sertanejo. Por que eu não posso fazer um dia do funk? Então, um dia eu posso trazer um baile dançante, igual o Giando falou, trazer um baile dançante, um baile mais chegado aos casais? Porque casal que dia está lá dançando forró, por que eu não posso fazer quem gosta também? Então, eu acho que é interessante, a gente tem que atender o público, a gente não pode só fazer aquilo que gosta. Na vida profissional, onde você tem que trair o povo, o público, você não pode falar, eu gosto disso, só vou fazer isso. Então você vai para dentro da sua casa e liga a televisão e assiste o programa que você quer. Então você, sendo dono de um estabelecimento, é o público que manda. Você começa a ver a tendência do mercado. O dia que o mercado está atendendo, querendo um show mais de rock, você tem que trazer também. Um sertanejo mais universitário, traz. Um forró mais pegado, você traz. Então eu acho que você tem que estar sempre antenado no mercado, o que está trazendo, o que está a tendência. O jovem gosta muito. Por que eu criei o Longe Bar? O jovem gosta, o jovem não gosta de sentar. O jovem fica em pé, batendo papo. Então você tem que criar um ambiente que ele fique em pé, um cara só com um violãozinho mais baixinho que gosta de conversar. Então esse jovem, você tem que criar um espaço para ele. Um espaço onde fica agradável, com respeito, com segurança que a gente dá, entendeu? E eu acho que é por aí, a gente tem que estar sempre antenado a essas coisas que vai evoluindo. E não pode ficar com a cabeça lá atrás, que eu gosto daquilo e tem que ser aquilo só, entendeu? Mas eu lembro, eu já fui muito no carretão, né? Que bom. Todo mundo foi, mas assim, tem vezes que você vai, às vezes você exagera um pouco na bebida, mas tem vezes que, teve vezes que eu ia e ficava observando e eu não sei dançar forró, e particularmente assim, não é um tipo de música que eu escuto, né? Valorizo, porque faz parte da cultura popular. Mas um dia eu parei ali na beira da pista e fiquei observando vários casais dançando. Aquilo é muito bonito, eu acho assim, é muito interessante. Então, assim, e já teve vezes que você fez um forró que deu pouca gente e não tem a mesma. Aí você vai lá pro lado, vai pro balcão, fica conversando, você nem olha a banda, nem sabe o que está tocando. Mas quando você para e presta atenção, aquilo ali é cultura. No meu ponto de vista, você está vendo a cultura popular ali acontecendo ao vivo, né? Você assistindo ali, que todo mundo dançando, né? E eu acho que você fica sempre ali observando tudo. Eu no início eu trabalhava muito na parte lá do barzinho, ficava dos caixas. Aí chegou um momento que ele vai chegando na idade, mas já tocando pros filhos tomar conta do caixa, que é mais fácil de dar um troco. A gente vai dando mais oportunidade para os outros trabalhar também. Em vez da gente estar trabalhando, coloca mais 2 para trabalhar. Com a experiência que a gente vai pegando na vida, a gente vai
só olhando e passando, e eu gosto demais. Falar a verdade com você, puxou uma sanfona lá, eu rasto a cadeira e gosto de ouvir, que seja qualquer um sanfoneiro. Puxou uma voz bonita, eu gosto de estar sempre ouvindo, e eu acho interessante, as pessoas brincam comigo, eu não sei dançar. 22 anos de carretão, eu não sei dançar, mas eu gosto de ver. Eu gosto de ver qualquer tipo de dança, qualquer carnaval, quando o Tilique vai lá, lembrando do nosso amigo Tilique, eu acho bonito, entendeu? Então, você falou certo, é uma cultura, e eu fui criado italiano no meio de sanfona, entendeu? Eu fui criado na família de pai, avô, irmão, tudo italiano. Italiano é chegado a esse tipo de coisa e gosta, e é festeiro, né? Italiano já é festeiro. Gosta de comer bastante, mas é festeiro. Então, eu acho que tudo casou. E eu espero o Carretão deixar um legado muito bonito na geração que entrou no Carretão. Então, o Carretão, com 1999, ele já começou a criar uma história. Todo mundo tem uma história para contar do Carretão. Eu acho bonito isso. História que arrumou uma namorada, história que arrumou uma namorada e casou com ela porque foi do Carretão, uma história que eu fui no primeiro baile, uma história que eu dancei o primeiro forró. Eu acho que nós já deixamos o Carretão uma marca. O Carretão, eu acredito que já tinha que tirar uma foto e deixar na Casa da Cultura, pelo menos uma foto do Carretão, que ali já faz parte cultural já, por ser um empreendimento particular, mas já faz parte da cultura de Murici de uma geração de 22 anos já. Então eu acho, estão deixando alguma coisa, e já fizemos muita coisa de bom ali também, tá, Jean? A gente faz muito social, eu não gosto de aparecer muito não, porque a Bíblia diz que quem está com a mão direita, a esquerda não precisa saber. Mas a gente fez muito social ali, ajudando muitas pessoas, a gente cede muito espaço para fazer um evento, para ajudar alguém que está precisando, cede parte de uma bilheteria para ajudar, mas isso daí não vem ao caso, nem citar nome, nem, porque eu acho que é que lá de cima que vê o coração da gente, que a gente pode estar ajudando. Mas essa parte cultural aí é o que me deixa mais encantado. Eu acho que encaixou direitinho naquilo do berço que eu tenho, que é os italianos que gostam mesmo da festa, entendeu? Como que surgiu, Mário, os bailes da fantasia, né? Que eu participei muito, lembro ainda. Como que surgiu, assim? O baile das fantasias foi uma ideia da administração do Delcio, Dr. Delcio. Eles queriam criar uma coisa, antes da festa, criar esse baile. E muito dinâmico, a equipe deles. Mas o baile de carnaval, né? O baile de carnaval. As marchinhas. Isso, as marchinhas. Eles resgataram, né? Foi a ideia deles de fazer isso uma semana antes do carnaval. Aí foi, na época do Delcio tinha um apoio muito grande de fazer, eles iam lá, ornamentavam o Carretão, e ficou uma marca até hoje que a gente sempre fez. Aí depois fomos fazendo, todo ano a gente fazia uma sexta-feira antes do carnaval, a gente fazia o baile de fantasia. Nossa, era muito bom. Bom, eu vou perguntar aqui, eu não sei se você já tem planos, também a gente nem pode ficar fazendo planos, porque a gente não sabe o que vai ocorrer daqui para frente. Mas o Carretão hoje, você já tem uma ideia de começar a voltar a funcionar, o município, porque a gente está acompanhando aí os índices, né, de vacinação, os índices de gente infectada, que está melhorando, está piorando, sempre está modificando. Você já tem uma perspectiva de algum funcionamento, mesmo que seja com menos gente? Vocês já estão fazendo essa previsão já para voltar a funcionar? Na verdade, eu tenho a perspectiva do mês de setembro já está alguma coisa. A gente tem um grupo das casas de show do Espírito Santo e tem um pedido ao governador que estabeleça talvez uma quantidade, porcentagem de cada casa de show com a sua quantidade estabelecida pelo Corpo de Bombeiro. Na verdade, o Carretão talvez poderia até estar sendo aberto no Longe Bar, que a gente tem um projeto da sexta-feira, mas
Eu não vejo que tem vezes o Longe Bar dá 150 pessoas, dá 300, 400 pessoas. Então eu fico assim, muito assim, chateado de poder deixar amigos da gente pelo lado de fora, uma vez que o Carretão tem um projeto também de porta aberta. A gente faz alguns shows que são mais caros com porta fechada, cobrada ingresso. E muitas das vezes porta aberta. Então, para me deixar um amigo lá de fora, eu optei por o Carretão ficar fechado nos 2 projetos, que é o Longe Bar, mas também o dia dos forrós, que é no sábado, até que o governador deu uma posição da liberação por uma quantidade de cada casa estabelecida. O Carretão hoje tem um alvará do Corpo Bombeiro para 1.336 pessoas pagantes, é a área que eu tenho liberado. Então vamos que ele coloque aí 50%, 30%, a gente vai fazer uma estimativa para ver se é compensador a casa voltar. Mas a gente está com esperança aí para o mês de setembro já ter alguma resposta a respeito das casas de show, não só a do Carretão de Murici, e várias outras que tem espalhado nesse estado nosso. Mas assim, a utilização do Carretão, como em alguns outros espaços também, ele pode ser utilizado, né, para evento social, casamento, esse tipo de coisa. Vocês têm feito isso para socorrer, no caso, financeiramente? Porque ninguém dá para ficar parado nessa pandemia toda sem ter uma renda, né? Para que se mantenha o Carretão e funcionário, porque você tem dinheiro para pagar. Inclusive desde quando fechou para a pandemia, foi ter um evento agora, nessa semana, um evento da Secretaria de Saúde, um projeto que tem lá o pessoal da Secretaria de Saúde. E eu optei para não ficar alugando, porque você cobra um valor que não recupera a energia que gasta, outras coisas mais que tem que estar ligando. Então, graças a Deus, a gente tem uma outra fonte de renda. Então deu para segurar durante essa pandemia sem estar com ele funcionando. Inclusive eu tinha até um casamento de uma amiga minha que ficou esperando, tadinho, 1 ano, quase 2 anos esperando para casar no Carretão, que era a vontade dela, e acabou casando em outro local pelo fato que a gente achou melhor não fazer esse casamento lá dentro. E Mário, o nosso podcast, o tema são os músicos, né, que tocam em barzinhos, né? Na época, quando o Carretão começou, era uma realidade, assim, vários músicos de Muniz Freire tocando em Muniz Freire, essa quantidade, que hoje em dia tem vários, né? Todos os bares podem, né, contratar um cantor com música ao vivo. Antigamente, eu acho que era só o Carretão, se eu não me engano, né? Da minha época, eu lembro que os bailes eram feitos campestre, tinha uns bailes no ginásio de esporte, mas existiam as bandas de baile, bandas de forró, essas coisas, os barzinhos, as pessoas tocando voz e violão, não tinha nada. E Muniz Freire é engraçado, aqui o Carretão, há 22 anos atrás, quando inauguramos o Carretão, nós tínhamos só uma banda de forró que chamava Sotaque. Inclusive nós contratamos essa banda, fizemos um contrato de 1 ano, pagando mês a mês para ter essa banda. Não via, tinha Juá, que tinha um nome, e lá em Cachoeira tinha outras bandas que não me lembro agora, mas era muito pouco. Eu acredito que até o Carretão incentivou essas pessoas ao dom da música e voltar a ter esse dom de cantar e tocar. Aí foi surgindo outras bandas e fomos trazendo bandas de fora, as pessoas que têm essa vontade, foi até olhando essas pessoas no Carretão fazendo show e foi incentivando. Falando dessa linha de pensamento aí, se vocês lembram de alguém assim que foi incentivado pelo Carretão e que teve, no caso, a oportunidade de aparecer ali no Carretão, cantando, ou que seja violão, sertanejo, esses meninos que apareceram aí, tipo Rayone, esse pessoal, se algum desses você se lembra de alguém que, tipo assim, por intermédio do Carretão, que começaram a aparecer na música. Porque assim se começa, né? Ou no show, num barzinho, ou numa casa de shows. Se você lembrar de alguém que quiser falar. Não, a gente teve. Na verdade, a gente gosta de dar oportunidade a todas as pessoas que gostam da música, que gostam de tocar no Carretão, principalmente da nossa cidade. Teve pessoas que evoluiu, pra você ter uma ideia,
nós trouxemos um cara que está sucesso nacional, que ele chegou a vir no carretão, as pessoas não se lembram, o cara estava lá no fundo do palco, Michel Teló. Michel Teló teve no carretão. Quem falava que ele tocava num grupo, né? Tinha um grupo, se eu não me engano, se não me fugir da memória, vocês me desculpam, depois a gente tem que até ver se é o grupo Tradição, parece que tinha. Então eu cheguei a trazer, mas nem assim, hoje o Michel Teló é a nível nacional, não sei nem até internacional, mas não, vamos voltar ao foco nosso de município. Nós temos Johnny Boy hoje, conhecido no nosso sul do estado, todo mundo gosta da voz dele, tem Canarinho, tem a turma do pessoal do Pegada Quente também, Celinho do Acordeon. A gente foi dando oportunidade a todo mundo, tem o pessoal aqui do Amorim, aqui, a banda deles também, então foram todo mundo que gosta e a gente dá oportunidade, como hoje a gente vai continuar dando. Tem a Michele, também tocou no Carretão, Rayone, como você citou, pessoas que já destacou. Michele é conhecida no estado, talvez fora já, também ganhou vários prêmios. Rayone, uma voz muito bonita, que também destacou. Então isso a gente fica satisfeito de estar até promovendo essas pessoas que eu vejo a vontade de ver cada vez mais. Agora tem o Tetelo aí que eu não tive a oportunidade de colocar o Tetelo ainda, porque ele chegou mais tarde, mas uma moda de viola muito bonita que ele tem, toca uma viola que poucos sabem tocar. Então a gente é aí que vai crescendo, Eu acho que por esse lado a gente dá valor também aos da terra e os de fora, vizinho também, tem que estar trazendo. Mas você já falou sobre duas vezes, eu acho que acredito também que nunca vai ser antes da pandemia, né? Como era antes da pandemia. Só que a gente está falando das dificuldades dos músicos, dos empresários, isso na música, né? Só da música está falando, fora as outras coisas. Mas isso envolve muito a cultura e a nossa identidade cultural. A gente tem essa cultura de ir ao forró, de se aglomerar. Se você for ver cultura de outros países, eles nem, por exemplo, os japoneses, né, se cumprimentam, nem se tocam, né, não tem aquele aperto de mão, não tem abraço. Nós brasileiros, nós temos é da gente, entendeu? E eu acredito que a gente vai voltar a ter esse costume, né, essa tradição que a gente tinha. Mas é por isso que eu falei que vai demorar uns 2 anos para a gente voltar ao normal, pelo menos de forma cultural, né? Porque eu não consigo imaginar a gente perder essa característica nossa, né? De ficar sempre junto, sempre próximo, né? E Muniz Freire, né? Cidade Amizade, sempre teve essa coisa de aglomeração. Todo mundo gosta de ficar junto. Então, mas é complicado, né? A gente tem que esperar, infelizmente. A gente não pode perder essa identidade nossa brasileira, não, né? Essa é a coisa mais bonita que nós temos no nosso país, esse aconchego com o ser humano, né? É o próprio carnaval, né? O próprio carnaval, né? Você vê nossa cidade ser taxada como cidade de amizade, isso é bonito demais, né? Não podemos perder essa identidade. E falando de Carretão, a gente sempre traz essa identidade, sempre eu procuro os meus funcionários que estão lá dentro, desde o segurança, que já é segurança, né? Para sempre ter esse carinho com o meu cliente que está lá dentro. Mesmo que ele extrapole um pouquinho, mas age com cautela, entendeu? Eu acho que é por aí que vai caminhando a vida, né? Então é essa identidade de abraçar, de estar com os amigos que a gente está sentindo falta. Um exemplo, quanto tempo que eu não vou num clube nosso social para bater um papo com um amigo, para conversar, dialogar. A gente sai do trabalho, trabalha em casa, não sou muito de frequentar barzinho, mas gosto de um campestre, de uma sauna, de uma coisa, e a gente faz. E Carretão era o meu ponto de bater papo com um jovem, com um senhor de idade, que eu tinha terceira idade também, na sexta-feira, que é um grupo grande, que faz falta de sentar, conversar com uma pessoa mais de idade, e o jovem, o da minha idade, o mais mediano. Então isso faz falta, eu sinto falta, na verdade, esse contato, porque a gente ali dentro, todo sexta e sábado, você vai vendo todo mundo,
Isso é muito bom. Na verdade, a gente sente falta de nós, né, brasileiros, dessa cultura, de estar próximo das pessoas. Você falou, Mário, no início sobre a evolução, né, de músicos que no começo tinham uma quantidade menor e depois foi aumentando, né? E depois, assim, da pandemia, você vê como que vai ser esse cenário, assim, de evolução de músicos, dos músicos? Vai diminuir? Vai aumentar? Na verdade, eu fico preocupado. Eu tenho muito amigo, nós temos um grupo de bandas, né? Teve bandas já que já dissolveu, já acabou, cada um foi para um canto. Já não tem mais a dupla que tocava em barzinho. Me preocupa porque, como disse antes, eu tenho muitas vezes que na posição que eu estou hoje no município, eu tenho hora que eu defendo os meninos ter que fazer os eventos. Por quê? Você coloca na minha posição, eu, Mário, com um filho na faculdade, ter as obrigações que tem que ter na vida, e eu teria só o carretão como sobrevivência. Imagine. Só imaginar, eu gosto que vocês pensam. Então, eu gosto de colocar muito no lugar dos meus amigos. Tem amigos meus que só tem a sobrevivência dele é só com o bar que ele tem, a pizzaria que ele tem. Então, eu sou muito do lado humano. Então, muitas vezes o colega critica porque fulano é coisa. Fala, gente, é sobrevivência. O cara precisa de comer, o cara precisa de beber, vestir, remédio, estudar talvez. Então, aí vem a sua pergunta, a preocupação. Os músicos hoje, a cabeça deles, o que está na cabeça deles? Eu ganhava bem de músico. Tem músico que tira um salário até quase melhor que o da gente por mês. Mas e o medo agora? Eu vou abrir alguma coisa para mim? Porque eu acredito que nesse tempo que ficou parado com a pandemia, que agora está voltando, todos teve que se virar nos 30. Não é verdade? Teve que se virar. Agora, se viraram como? Abrir um investimento difícil de abrir numa pandemia. Se viraram como? Eu sei de amigos meus que se viram, como eu falei, foi para a roça, foi para café, e os outros no grande centro que não tem isso. E agora? Vou voltar? Eu acredito que está no sangue, volta. Mas volta com aquilo, como você falou, volta com medo de ter alguma coisa. Então, mas eu acredito que devagarzinho vão se juntando, porque está no sangue. É a mesma coisa do jogador de futebol, ele está no sangue, é igual de jogar bola. Ele treina segunda, terça, quarta, quinta e sexta para jogar sábado e para jogar no domingo. Então, o músico não é diferente. Ele gosta de estar com o seu instrumento, que seja qualquer um dele que ele gosta, ele está no sangue, ele gosta. Eu acredito que vai voltar aos poucos, mas vai voltar, talvez, pensando em ter uma tangente de alguma coisa no futuro. Ô Mário, conta pra gente como é que foi o processo da pandemia, né? Qual foi o impacto para você, né, que você vê assim para a sociedade? Primeira pandemia foi um susto, né? De primeira mão, quando chegou a pandemia, esse chamado coronavírus aí, você achou que todo mundo já ia morrer, né? Então já foi um impacto para nós, ser humano. E na economia nem se fala. Eu estava marcado vários shows, já falando do carretão na pandemia, vários shows, a gente tem que agendar com certos artistas, já tinha show marcado até, se eu não me engano, no mês de julho. Alguns artistas a gente tem que até pagar uma quantidade, uma porcentagem, tem que depositar na conta deles, e foi para o município, para o estado, para o Brasil e para o mundo, foi uma coisa que eu acho que nós vamos morrer hoje, eu brinco com 100 anos, e não vamos ver uma coisa dessa. Mas economicamente foi terrível, ainda mais para esse ramo que show, que paralisou tudo. Imagine você ter uma casa de show em nível de carretão, que você fomenta aí só de serviço indireto para o final de semana 18 a 20 pessoas,
mais as outras coisas ao redor que você compra no mercado, compra na distribuidora, o que faz? Então imagine na bolsa do empresário, no bolso do empresário, né? Como que fica? Eu presenciei alguns músicos nessa pandemia, e eu nem vou falar nome que fica chato, que nós precisamos fazer vaquinha para fazer uma cesta básica pro cara. Ele não é do município não, nós precisamos fazer, o pessoal amigo calçou a cara e nós fizemos. Amigo meu, músico, foi apanhar café, o outro tinha um sítio, foi pro sítio, outro amigo meu foi fazer na profissão, fazer as suas quitanas, seus pão para sobreviver. Então foi terrível, graças a Deus. Eu aqui na região não sei que nenhum perdeu a vida, tá bom demais, né, com essa pandemia, com essa doença, mas a parte econômica, financeira não foi fácil não, e a gente sente a nossa também, a economia nossa aqui, ela cai, porque carretão envolve todo tipo de comércio. Você traz uma banda de nome e você fomenta um hotel, você fomenta um restaurante, você fomenta um barzinho antes do show, os ambulantes, amigos meus que estão lá, a loja de roupa que vende uma roupa. Então o comércio, eu sempre falo, uma casa de show a nível de 1.000 e tantas pessoas, você não traz um lucro só para aquele evento nosso, só para aquele empresário que está ali, você abre para um todo, você traz uma gama de gente de fora do município que vai gastar não só lá dentro do carretão, mas ao redor, em todas as instâncias. Mas foi terrível, de emocionar. A gente tem que fazer uma cesta básica para ajudar um amigo da gente que vivia só da música, coitado. A gente não pode jogar uma pedra no cara. Você tem a sua profissão, você corta ela até você descobrir uma outra, você perdeu aquela, não quer dizer, o cara música tinha que saber fazer isso. Alguns, graças a Deus, tinham outro dom, e aquele que só nasceu para música. Então foi difícil, aí veio essa lei Aldir Blanc, que é muito difícil, vocês sabem que para complementar ela, para ajudar, nós temos hoje, falando da onde eu estou trabalhando hoje, nós temos um valor lá que estão trabalhando, mandando uma lei para a Câmara para fomentar, para ajudar talvez esses músicos, mas quanto tempo já se passou? É uma lei difícil de interpretar, uma lei difícil, tem que mandar para a Câmara, tem que fazer vários pontos para distribuir esse dinheiro. Mas com fé nós vamos talvez estar podendo ajudar, que poderia estar ajudando lá atrás, mas passaram mal um bocado esses meninos, sim. Você pode ver que abriu esses barzinhos que talvez nem credenciado para fazer shows. Você pode ver que os caras estão vindo tocar, porque precisa complementar o que gastou, o que perdeu, que está devendo para complementar lá atrás. Você falou uma hora aí sobre os barzinhos em relação ao carretão. Os horários, né? Isso depois a gente volta a falar de pandemia, que é um assunto que está sempre presente, mas vamos falar assim, quando o carretão funcionava, os horários que você escolhia para iniciar os shows. Você, assim, pelo menos das vezes que eu já fui, eu percebi que o barzinho tinha no barzinho primeiro, até ele fechar, e depois a gente ia para o carretão. Então geralmente começava mais tarde. Você já planejava dessa forma para um não atrapalhar o outro? Sim, eu planejava, graças a Deus, todos que tem barzinho são meus amigos, incentivo até eles também a trazer uma música ao vivo antes, entendeu? Ganha todo mundo, e o carretão, por ser uma casa fechada, com segurança, com todos os amparados que a gente tem, a gente preocupa com isso, é uma casa noturna, então eu posso ter os eventos mais tarde, então todo mundo ganha. Se eu começar um show cedo, certamente que eu não vou ter o público que eu tenho quando eu começo ele mais tarde. Sofri assim umas restrições em horários em certos momentos, a gente discutiu, graças a Deus, tem que agradecer à Câmara Municipal, que ela entendeu que casa noturna tem que ser mais tarde mesmo, aí flexibilizou um horário até muito bom, tem que deixar aqui o agradecimento à Câmara Municipal,
flexibilizou esse horário e até então, antes da pandemia, estava dando para a gente tocar, mas no intuito dessa pergunta sua, a gente já fazia assim mesmo o projeto pensado nesses horários mesmo. É só para não esquecer que a gente tanta coisa, você me pegou muito de surpresa, mas não posso esquecer também da banda Os Siderais, do meu amigo Zé Chico, do meu amigo Leca. Eu acredito que foi até primeiro que a banda Sotaque está hoje, né? A gente só para dar uma relembrada desses meninos Siderais, do Zé Chico, Piaçu. Nossa, quanto que era boa aquela banda. Só para a gente registrar, para a gente não esquecer desses amigos da gente. Não, o Carretão tem muita história, eu acho que todo mundo tem uma história ali. Eu já vi casos de gente que ia com roupa social e voltava sem camisa, de calor, sei lá, e de bagunça. Chegava em casa às 5 horas da manhã, amanhecia, tinha uma feira ali também, né? E voltando ao assunto assim, da pandemia, agora com a flexibilização, né? Conta pra gente assim, como que você vê esse retorno do Carretão? Eu costumo conversar com meus amigos o seguinte: o mundo, para não falar Município, Estado do Espírito Santo, o mundo tem antes da pandemia e depois da pandemia. Nunca mais vai ser o antes, depois dessa doença. E eu vejo assim, uma preocupação, porque eu tenho visto algumas gravações de amigos nossos na rede social, alguns forrós que estão acontecendo em algum local dos nossos amigos aí, e eu vejo que a parte mesmo do forró é uma parte muito assim, você não tem jeito de dançar forró de longe. Então eu tenho essa preocupação, e a minha primeira preocupação, queira os nossos amigos que estão ouvindo a gente falar, é a vida, né? Nós temos que preservar a vida, primeiro é a vida. Então eu tenho essa preocupação à medida que a gente tem que ser tomada. Eu acho que o primeiro passo que a gente está vendo muito aí na mídia é a vacinação. Eu acredito que essa doença não acaba. Nós vamos ter essa vacina todo ano, igual a gente toma da gripe e outras coisas mais. Essa doença não some. Mas você, vacinado, você vai estar protegido de não pegar a doença, mas protegido também, talvez, de não vir a óbito por essa doença. Lógico que tem casos e casos. Mas eu vejo com preocupação, eu passo na minha cabeça como que eu vou fazer, deixar as portas todas abertas e abrir, como que eu vou exigir usar máscara dentro do carretão, álcool em gel, isso é fácil, nós temos 2 lá para jogar o álcool em gel, mas como que nós vamos fazer? Então é a minha preocupação, mas a minha maior assim, esperança é essa vacina, porque você estando vacinado, e eu acredito que pelos estudos aí, eu não sou estudioso, mas pelo que a gente lê, ela atinge 96%, 98% da imunização. Isso aí dá um ânimo a gente e assim, uma alegria de a gente não estar fazendo um evento para 500, 600 mil pessoas e de a gente não estar sendo responsável de contaminar 10%, 20%, 30% dessa pessoa que está lá dentro. Esse foi o meu entendimento de início de fechar o carretão. De Mário, proprietário do carretão, não ser responsável da propagação da Covid no ser humano, porque se eu abrir, eu tenho certeza que meus amigos vão lá para o carretão. Se eu abrir, eu tenho certeza que vai dar público, porque o povo precisa de diversão, o ser humano não vive sem a diversão, não é só trabalho, ele tem que ter a diversão, então eles vão. Aí a responsabilidade é de quem? É minha que abrir. Então talvez se eu tenho e abro o carretão mais vezes, talvez antes aí, talvez o Mário seria responsável por até mortes pela Covid, porque abriu o carretão. Então, graças a Deus deu esse discernimento para mim, para a gente analisar isso daí. Mas eu vejo, assim, em termos da sua pergunta, a esperança grande é nessa vacinação em massa que está tendo aí, graças a Deus, aí sim, aí a gente vão ficar mais aliviados. E talvez também, Mário, no início, às vezes, no início mais,
tempo mais próximo, que seja feito algumas reaberturas, igual você tem essa consciência de que se abriu o carretão para eventos grandes, com muita gente, para dança, porque dança, forró é para dançar, né? Só você que fica sentado ouvindo, mas forró é para dançar, então é complicado. Mas você pensou na hipótese de fazer algumas atividades culturais, de música, com distanciamento? Aí não seria forró, você deveria pensar, não sei se você já pensou, fazer outros tipos de movimento, ou música de barzinho, porque música de barzinho você está sentado com as pessoas que são do seu convívio, né? Distância, outra distância. Você já pensou nisso? Ou você só vê hoje voltar com força total, o que era antes? Forró. Ou aberto, né? O público falou. Mas assim, porque você, em determinados eventos, você pode fazer com um número restrito de pessoas. Eu não sei qual a capacidade, 150, eu não sei como é que é a legislação hoje. Mas, por exemplo, para você já pensa só quando liberar tudo, ou você pensa em fazer algumas coisas diferentes para poder ir adequando, para a sua economia também começar a voltar? Você está parado, você tem a sua fonte de renda, mas você tem mais gente, você tem emprego para dar para as pessoas, então é uma cadeia. Muita gente ficou sem trabalhar, a gente conhece vários amigos que trabalham com vocês lá que perderam essa renda extra, vamos dizer assim. Então é isso que eu te pergunto, se você acha que consegue ou pensa em fazer alguma coisa alternativa à dança, tem que ser fora a dança, diferente da dança, não. Ou seria tudo mesmo com força total do carretão? Na verdade, como eu disse a Gomes aqui, antes pandemia e pós-pandemia, é tudo diferente. Mas esse projeto é interessante, a sua colocação. Eu não tive analisando mesmo não, vou ser sincero a você. Eu sempre coloquei na minha cabeça, eu preciso de um público razoável, liberado, porque a gente poderia voltar longe de bar, voltar a outras coisas. Mas é interessante estar analisando essa parte sua que você colocou aí, porque aí você pode separar um pouco. Essa semana eu estive observando lá no evento que conseguiu colocar 200 e poucas pessoas lá dentro, longe uma da outra, sentados. Lógico que num longe de bar, não vão ficar, mas conseguiram colocar e graças a Deus é amplo, ventilado, foi bem organizado. Mas ele pode estar pensando nessa ideia, mas eu preciso, na verdade, a primeira liberação do governo do estado para as casas de show, que não está liberado. Você vai no Corpo Bombeiro, o Corpo Bombeiro não te traz a opção de fazer eventos. Isso alguém faz, mas sabe que está contra os decretos ainda em vigência, mas é interessante a sua colocação, a gente pode estar pensando, mas na verdade, o meu projeto aberto que eu tenho, para atender todas as classes, não precisar tirar dinheiro do bolso para pagar uma bilheteria, eu tenho que ter um parâmetro maior de gente. Você imagina eu abrir o carretão, um exemplo com um selinho do acordeão tocando lá dentro, a porta aberta, daí a pouquinho eu tenho que, não pagando, ainda tem que cercar a pessoa para não entrar. Então eu preciso de ter pelo menos uma quantidade de gente liberada pelo governo, pelo Corpo de Bombeiro, que aí eu começo, boa colocação sua, guardar essa ideia sua na minha cachola aqui, de talvez o governo liberou para 20% do carretão, um exemplo, caso do show, 20% eu coloco em cima de 1.336 pessoas, eu faço meu parâmetro, não, eu dá para fazer um tipo de evento. É interessante essa colocação, eu não tinha pensado nisso não. Eu tinha focado mais assim, a soltar uma massa maior para a gente começar a voltar mesmo. Quando eu falei isso, porque às vezes você fazendo um piloto, eu não vou ter a renda que eu teria com o selinho do acordeon, mas eu já posso começar a voltar. Às vezes no primeiro evento você fala assim, dá para rolar assim, dentro da medida, seguindo os protocolos, uma hora ou outra, um vai abraçar o outro mesmo, porque depois que toma cerveja, esse negócio não adianta. Mas em todos os lugares acontece isso, até na igreja, um abraça o outro, uma hora ou outra esquece e vai. Mas eu acho que teria assim, uma possibilidade, assim, só um pensamento meu, de você fazer algum evento, todo mundo separadinho, sentado, como uma seresta, vamos dizer assim, sem dança, né? Porque aí não tem como.
É uma boa ideia. A gente vai colocar isso aqui em pensamento para a gente estar aguardando uma posição. Eu já estou aguardando a vinda do Corpo de Bombeiros para a renovação do alvará. Já está tudo pronto no cartão, as partes de incêndio tudo feita, extintores, as legalidades de material anti-chama, já está tudo pronto. Os duas do Corpo Bombeiro tudo pago, só aguardando mesmo a vistoria, se está tudo ok, para pegar o alvará e aguardar esse decreto do governo para a gente estar podendo voltar. Mas a ideia sua, a gente tendo esse alvará do Corpo de Bombeiro certinho, a gente pode estar pensando junto às autoridades municipal, que também existe um decreto, de estar vendo qual a possibilidade de público, porque eles têm também um parâmetro, não precisava usar como casa de show, sim, como lounge bar, e talvez organizando alguma coisa mais separadamente. Porque embora lá seja a casa de shows, você tem o serviço de bar também. Então, eu não entendo de legislação a respeito, mas se você é uma casa de show e existe uma atividade de serviço de bar, você não, hoje eu quero utilizar de serviço de bar. Vai ter um bar aqui com música ao vivo, são os bares que existem música ao vivo, até aqui em Muniz Freire também, que parece que algum ou outro já está começando a funcionar, né? A gente percebe aí, através de propaganda que eles fazem. Eu não tenho ido não, mesmo porque eu trabalho na saúde, fica feio, né? Eu estar lá no meio embolado no meio dos outros. Mas dá vontade, que está na hora já de começar a abrir, né? Eu acho que se na hora, já não era nem para ter parado, mas igual o Mário já está se preparando, essa flexibilização daqui uns dias já vai, eu acredito, né, com todas as regras, como as escolas também estão voltando, mas é aquela coisa que avança e depois retrai. Veio a vacina, mas também veio o avanço da variante Delta. Então, a gente não, é muito imprevisível, eu acho. Eu acho que ainda vai, na minha opinião, uns 2 anos ainda, nessa coisa de ir e voltar, eu acredito. Eu, assim, depois quando tiver um tratamento, além da vacina, tiver um tratamento eficaz, que a pessoa, mesmo que ela contraia a doença, mas que ela tem um medicamento que ela vai se curar, eu acredito que dure para sempre. Não é o fim do mundo, eu acho, entendeu? Mas eu acho que ainda vai demorar bastante. E é triste, né, pra gente que gosta de se divertir, ainda mais a gente aqui no interior, que a gente já não tem muita opção de lazer, né? Então fica mais complicado ainda. Falando nessa parte aí, você tem razão. A vacina não é totalmente eficaz. Mas a partir do momento que o ser humano, graças a Deus deu inteligência a nós de começar a pensar. A partir do momento que você libera, você começa a ter as alternativas. Graças a Deus essa vacina já começou a dar alternativa. É igual eu sempre repito, não vai ser como antes, mas vai ter as alternativas. Eu acredito numa vacinação em massa, vamos colocar o nosso estado, que a gente está vivendo, em nosso município, uma vacinação em massa, você não vai mais ser restringido igual foi. Fecha e acabou. Teve semanas em Muniz Freire que vocês presenciaram que não podia funcionar nada. Nós tínhamos que sair até na rua. Nós vivemos um momento de pânico, que as pessoas não tinham leito mais, não tinham UTI mais, gente morrendo no corredor. Então, eu tenho fé, esperança que isso não vai ter mais. Os casos vão acontecer mais esporádicos. Então, aí já começa a se achar as alternativas, igual disse mesmo você fez. Você vai buscar alternativa. Mas essa a minha vontade, de voltar, talvez volte um pouco menos, mas que volte, que não pare. Eu sempre falava, aquela época liberou, volta. Aí daqui uns dias fechou, então para que voltar? Vamos aguardar mais um pouco para voltar com alternativa, que mesmo que venha algumas restrições, igual o Giano falou, outras variantes, mas que também não precisa fechar, você tem alternativa nela.
Mas, Mário, você é chefe de gabinete, né, da prefeitura aqui de Muniz Freire, e você está a par da Lei Aldir Blanc, que vocês estão tentando usar os recursos, né, para poder ajudar os artistas da cidade. Você acha, assim, esse tipo de lei que foi criado de forma emergencial, igual a gente estava falando, né, que depois da pandemia, de repente, a pessoa vai ficar com medo de viver só disso. Então, tendo uma lei que garanta ao artista que qualquer outra coisa, sei lá, pandemia ou outra coisa que vier impedi-los de cantar ou tocar, que possa garantir uma Bolsa Família, não sei, um salário extra. O que você pensa nesse sentido sobre o que o governo, você que está ali ligado, né, com a prefeitura, possa estar fazendo, a sua opinião, né? Na verdade, essa lei, nós descobrimos que ela estava parada, esse dinheiro, nós movimentamos juntamente ao jurídico tem que criar uma lei para a Câmara aprovar, ela está no trâmite já de levar a nossa casa de leis lá na Câmara Municipal para aprovar e juntamente depois lançar o edital para ver como que vai ser essa distribuição desse dinheiro. Mas assim, a nível de Muniz Freire, eu também não vejo tão assim preocupante os nossos artistas. Eu não vejo. Mas nós temos os artistas, a gente conhece vários, todos eles têm os seus segmentos, entendeu? Mas eu acredito que a gente poderia estar assim, pensando em encaixar em algum programa social que, se vir acontecer um problema desse, está dentro de uma lei que estaria amparado também. Tem vários colegas que tocam, mas um trabalha em lojas, outro é pedreiro, outro faz isso, então vão sobreviver. Mas e aquele que se dedicar só à música? Aí eu acho interessante. No cargo que eu estou, a gente procurou legalizar logo essa Lei Aldir Blanc, que eu vejo que vai dar uma ajuda em termos de ajuda financeira para sobrevivência, de ajuda financeira para aquilo que a pessoas que teve até que vender o seu instrumento para sobreviver nesse período, entendeu? E é interessante a sua colocação aí. Não, porque eu falo assim, o artista, né, ele vai desanimando. Eu estava conversando com uma pessoa que a pessoa parou nem era músico, né, ela era outra coisa. E ela abriu um outro negócio, que tinha nada a ver com arte. Agora ela não quer voltar mais a fazer arte. Então, assim, a pandemia, se você não der esse apoio, igual assim, essa verba da prefeitura, pelo que eu fiquei sabendo, ela era para ter sido usada ano passado. Não foi, está sendo usada agora. Quer dizer, agora com a flexibilização, igual, por exemplo, a Luana, a gente teve que mudar o nosso projeto, né? Ela está participando, mas quando pode. O custódio hoje não pôde participar porque está no horário de serviço. Então, assim, acaba que eu estou na equipe do projeto, mas eu nem ia apresentar, eu não sou apresentador, mas eu estou aqui ajudando. Então, assim, essa pessoa que está ali, de repente já voltou a trabalhar, igual a Luana já está voltando a tocar, mas eu acho que tendo esse dinheiro, tendo esse recurso, mesmo que numa hora tardia, pelo menos eu acho que o artista, na minha opinião, ele já vai pensar assim, não, eu vou continuar com a arte porque o governo ele vai me ajudar se acontecer alguma coisa. Então a importância dessa lei, eu acho que não é nem a questão financeira agora, para alguns. Né? De repente, ano passado foi mais complicado, mas agora eu acho que de repente nem é tão urgente, né? O caráter emergencial da lei, eu acho que agora meio que se perdeu. Agora é um caráter de tentar mostrar para o artista que o governo está se importando com ele, né? Tipo assim, se acontecer alguma coisa, eu estou aqui, vou te ajudar e você não vai precisar parar de fazer arte. A colocação é interessante. A gente só fica com a mente voltada ao artista de voz, mas nós temos o artista cultural, nós temos os artistas, a gente vê as animadoras de festa infantil, de aniversário, então isso tudo é artista. A gente tem que, a gente vem para uma entrevista focado talvez só no artista instrumental e de voz, mas nós temos vários outros artistas na parte da cultura, talvez vive só disso aí também. É interessante, a gente pode
a gente pode, baseado na Lei Aldir Blanc, a gente está pensando nesse termo aí, conversando com os vereadores, conversando com o jurídico, está tendo essa posição, deixar uma lei. Faz a lei e deixa, porque amanhã depois precisou, já está uma lei já sacramentada nessa parte que você falou. É interessante, a gente foca muito num lado e esquece que temos os outros profissionais que vivem também nessa parte, que hoje ficou quanto tempo parado poder fazer um aniversário de criança, e esse que vive dessa parte de animação, porque ele é um artista também, né? E eu tive a oportunidade de, no gabinete esses dias, de aparecer um rapaz de um dono de um circo. Ele chorou na minha sala e falou que está em ponto de vender a lona do circo dele. Que a única coisa que presta de início de um circo é a lona. Porque vende fácil, que uma lona é cara, entendeu? Ele falou, Mário, eu vou, ele fala meio enrolado, e eu vou ser obrigado. Aí o que a gente pode fazer? A gente fica monotado, a gente vai lá e mostra o decreto que não está podendo. O que o cara vai fazer? Aí você fica o coração partido na mesa sem poder falar com ele, não, vem para o município e abre o seu circo. E aí? A responsabilidade é de quem? Então toda nessa... Eu peguei um gancho lembrando desse artista de circo, quantos que aperto esses anos estão passando. Então a gente está falando de Ministro Freire, que essa mensagem talvez chegue aos ouvidos de superiores, de deputados, quem sabe que algum deputado ouve essa entrevista, que coloque também a nível estadual, que cada estado se tenha, o circo pertence ao estado de Minas, pertence ao estado do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, que se tenha também esse voltado a essas pessoas. Mas, Mário, aqui no Espírito Santo, eu acompanho os editais de cultura e eles têm uma secretaria muito organizada e com pessoas ali, igual agora essa gestão está muito... É uma equipe proativa, né? Posso dizer assim. Então, eles sempre tá cobrando, a gente que trabalha na cultura, cobrando, vocês estão divulgando o edital, está tendo poucos inscritos. Igual, por exemplo, tem um edital para circo. Mas aí a pessoa do circo, às vezes está lá, às vezes não tem muito estudo, não sabe mexer nem com o computador, como que ele vai mandar um projeto? Então, aí que entra o município, de estar divulgando esses editais, de estar trabalhando... disponibilizando meios, né, deles estar aprendendo a fazer. Eu acho assim, a pandemia não tem lado positivo que vem junto com a pandemia, mas a gente pode dizer que a gente agora vai começar a ficar mais esperto no sentido de prestar atenção, de ter todo município ter um fundo municipal de cultura, ter um conselho municipal de cultura que não tinha o Ministro Freire, cadastrar os artistas, ter um cadastro, né, dos artistas. E eu estou vendo assim, o contato com a secretária, ela está correndo atrás desses detalhes, né? Então que isso já fique já de alerta, né, para os próximos prefeitos ou gestões que vierem, e para os próprios artistas. A população tem que cobrar, né? Porque o governo, de repente, tem leis lá, que, por exemplo, a própria lei Aldir Blanc, quase ninguém sabia disso, que tinha esse dinheiro aqui. Então tem que ficar antenado nessas coisas na legislação. O artista ele tem os seus direitos, né? Tem que ter mais, mas ele às vezes ele nem conhece os direitos o pouco, né, que tem, eles nem conhecem. Então, eu acho que já deu o nosso horário aqui. Laura, você queria fazer mais alguma pergunta? Não. Carmen? Eu queria agradecer a presença do Mário aqui, né, ter colaborado com o projeto nosso aqui, que foi contemplado através da Secult, o Toca Caparaó, e agradecer também porque ele deixava eu entrar de graça no carretão. Eu pedi para chamar o Mário, deixa eu falar com o Mário, e o Mário mandava entrar. Então agradecer oficialmente agora ele. Então agora eu vou querer entrar de graça. Tá? Mas, Mário, aqui, muito obrigado por você ter vindo, você ter tirado esse tempinho para poder vir conversar com a gente. Isso vai para o ar daqui uns dias, aí a gente te avisa, manda o link para você ouvir e você divulga, né, o nosso projeto. Tá? Você quer falar mais alguma coisa, deixar algum recado? Deixar uma mensagem. Primeiro, agradecimento a vocês ter convidado. Eu acho
interessante você criar história. Um homem sem história ele não tem um passado. Você tem que passar nessa terra e deixar algo que deixou uma história. Eu acho que não uma história negativa, né? Tem que ser sempre uma história positiva, que seja em qualquer segmento. Você tem que deixar uma história. E demais agradecer vocês que me chamou para falar sobre Carretão, uma cultura viva, onde traz o divertimento, o entretenimento, as ligações sociais, a ajuda, e dizer os meus clientes, posso assim dizer, meus amigos, que em breve nós estaremos lá com um sorriso na cara, se divertindo, vendo uma boa música e desejar que todos que passou ileso nessa pandemia, dizer a eles que agradecer a Deus e a gente orar para aqueles que não teve a mesma sorte. Então se cuide ainda, e se cuide porque a pandemia ainda não passou de tudo, não está tudo liberado, não está tudo definitivo que saímos dessa. Então deixar para nossos ouvintes que continue se cuidando, nós estaremos sempre atentos e sim que o Carretão voltar, nós vamos tomar nossas medidas também para ter o conforto para vocês dentro de uma realidade que vivemos hoje no nosso dia a dia. Obrigado, Mário, pela sua participação. Um abraço a todos, até a próxima.